be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Mais uma vez, que bom que você está aqui. Estava com saudade. Mas pastor, domingo passado o senhor nem viajou. Eu não viajei de vocês, mas essa semana a gente acabou indo para algumas famílias aqui da nossa igreja, inclusive nós fomos passear um pouquinho, refrigerar a cabeça, um pouquinho a alma, o coração. E aí nós saímos um pouquinho, então eu estava com saudade da igreja, com saudade dos irmãos, com saudade de ver vocês, de conversar com vocês, de olhar olhos nos olhos, né? De revê-los. Pastor tem que ter saudade das ovelhas e também tem que ter cheiro de ovelha, creio nisso. Por isso eu gosto de estar com vocês, vivendo junto com vocês. E qualquer ação de vocês a mim, ou a meu respeito, ou comigo, não me importuna em hipótese nenhuma. Pelo contrário, as pessoas às vezes mandam mensagem para mim: pastor, desculpa te incomodar. Eu falei: irmãos, isso não é que incomoda. Fique em paz, manda a hora que você quiser. Das 2 às 5 eu estou em sono profundo, não acordo. Mas fora esse horário pode ligar. Tá? Pode ligar, eu estou à disposição. Não, nem tanto. Minha esposa olhou para mim ali, nem tanto. Então, né? Deixa a gente dormir um pouquinho às vezes, né, Claudinei? Um pouquinho só. Estamos falando sobre Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia, o livro de Lucas, o capítulo é o 15. Caio, eu vou precisar de você com bastante Bíblia aí. Fica atento aí que hoje nós vamos ler bastante alguns textos das Sagradas Escrituras. Capítulo 15 do livro de Lucas. Se você já está com a gente, essa é a 4ª vez que nós vamos falar sobre tirando uma cena do filho pródigo. Obrigado, Gabriel. Eu já corrigi aqui, meu anjo é minha esposa, seu anjo daqui da igreja, tá? E nós já falamos sobre a primeira cena que nós encontramos na parábola do filho pródigo, aprendemos a evitar tomar decisões em tempo de crise. Está lá no YouTube, se você quiser assistir essa mensagem. Para quem está acompanhando a gente pela internet, também está à disposição lá. A segunda vez que nós falamos sobre a segunda cena que nós encontramos ali, é o cuidado a forma com que a gente lida com o Kairos, o tempo de Deus, que não é o seu. O meu e o seu é o Cronos, CR, ou Cronos, e o Kairos é com K. Esses dois tempos são diferentes, e a gente se confunde. A gente quer controlar o nosso, achamos que controlamos, e aí nós queremos transmitir isso para Deus e queremos controlar o tempo de Deus. Kairos e Cronos. Cuidado com a forma que você faz isso. Está lá no sermão e você aprendeu também sobre isso. E semana passada, quando falamos sobre o filho pródigo, nós saímos um pouco da cena do filho mais novo e falamos um pouco sobre o pai, já que domingo passado foi dia dos pais. Tivemos aqui algumas lembrancinhas, foi uma noite de festa, de muita alegria. E nós falamos sobre quem é o pai do filho pródigo. É um pai justo que tratou os dois igualmente. É um pai que ele quer fazer, mas algumas coisas o limitam a fazer. Não que Deus seja limitado, mas alguns empecilhos fazem com que Deus não haja diretamente em ti. Nós encontramos isso, falamos sobre isso, desde pecado, orgulho, infantilidade. Está lá no sermão, você pode pegar lá. E falamos também nesse ponto que Deus, como pai, tem expectativa de revê-lo. Assim como o pai da parábola estava sempre lá aguardando a volta do filho, Deus também está sempre aguardando a sua volta. É essa a expressão que nós falamos semana passada. E hoje, voltando ao texto, olhando para o texto da parábola do filho pródigo, para quem não ouviu ou não conhece um pouco essa parábola, só para recapitular um pouquinho, é Jesus contando a partir do capítulo 15, se você olhar para a sua Bíblia, a partir do capítulo 15, Jesus começa a contar, a ensinar alguns escribas, fariseus, pecadores e outros homens ali, algumas formas de dizer quem era Deus e quem éramos nós. E aí Jesus vai dizer, na questão prática, que estamos perdidos. E isso tem a ver com Romanos 3:23, que todos estão perdidos. Numa tradução mais própria. Na tradução do texto vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há um sequer, todos estão perdidos.
E essa era a máxima que Jesus estava tentando dizer para eles em forma de parábola, em 3 parábolas, a palavra da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo ou filho perdido, como você quiser usar, que a gente já falou sobre isso nesses dias. E essa parábola do filho pródigo, que aqui nós ficamos, nós percebemos que a narrativa dela é de um pai que tem 2 filhos e o filho mais moço, desnecessariamente, tem que ser ele. Ele pede para o seu pai a herança para que ele queria ir embora. Tinha na sua cabeça já arquitetado que ele não queria ficar ali, alguma coisa estava com problema, e ele queria ir embora, e ele pegou a herança, o pai repartiu entre os 2, ele pegou a herança depois de um tempo, e foi embora para um lugar distante. Chegando naquele lugar distante, segundo as Sagradas Escrituras, ele viveu de uma forma dissoluta. Ele viveu de um jeito que não era para se viver, não dá para se viver, ainda mais em questão de ter uma herança nas suas mãos, sendo fonte da tua vivência. Mas ele viveu dissolutamente, e diz o texto que naquele lugar sobreveio naquele país uma grande fome, capítulo de número 15, versículo 14, se você estiver me acompanhando na sua Bíblia. E ele começou a passar necessidade e foi buscar, então, comida, mas não tinha, foi buscar um emprego para trazer suprimento para si. E o lugar que ele achou suprimento ou comida foi num lugar que um dos cidadãos daquela terra, daquele lugar, deu para ele, que era para cuidar de porcos. Lembra que ele era um judeu. O judeu nem come, nem cuida, nem pisa onde os porcos podem estar. Segundo o texto, continuando a narrativa, ele ali ficando mal, ele lembrou que o seu pai, ou na casa do seu pai, ele viveu muito melhor. Ele diz, segundo o próprio texto, que na casa do pai, os escravos viviam melhor do que ele vivia naquela hora. Daí então, ele cai em si, tem um arrependimento, e ele decide se levantar e ir ter com o pai. E ele faz uma narrativa de um script dizendo, pai, ele começa a pensar, eu diria, pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ter chamado seu filho, e tal, pode me tratar como um dos seus escravos. Ele faz todo aquele script na cabeça e vai. Segundo o próprio texto que nós lemos aqui na narrativa, antes mesmo dele chegar à casa, o pai o avista de longe, porque o pai está lá, na porta aguardando, o pai da semana passada, o nosso pai. E diz o próprio texto que o pai corre, coisa que pai judeu não faz, mas o pai corre ao encontro do filho. Chega lá, o abraça, não deixa nem o filho se justificar, falar o que quer que fale, deixa assim, e ele vai lá e abraça o filho, bota roupa no filho, bota anel no filho, dá um beijo no filho, bola sandália no filho, manda matar o melhor picanha, assim, né, cadê? Na carne, aquela, uma carne boa argentina que tem agora para comer, como é que chama? Alguém que lembra um corte argentino aí? Falaram esses dias. Oi? Chorizo, é bom isso? Tá bom, pro Daniel é estranho aí, para mim eu fico na picanha só, né Fabião? Só a picanha ali já tá bom, né? Esse negócio de Argentina aí, né Fábio? Você não quer muito não, né? Você tá meio arisco com a Argentina, né Fábio? E de repente ele faz uma festa, diz o texto que eles começaram a se alegrar e o irmão mais velho não estava lá. O irmão mais velho estava no campo trabalhando como sempre fez, e naquele espaço de tempo que ele estava lá, a hora que ele volta, ele ouve uma gritaria, uma música, né? Talvez ouve algumas coisas e fala, o que está acontecendo? Que mudança que houve repentina sobre o processo? E aí alguém lhe diz, seu irmão que estava morto, voltou, estava longe, voltou. E aí ele chega perto do pai e conversa com o pai vai atrás do filho mais velho, melhor, porque ele não quer entrar na festa, não quer fazer nada da festa, e ele fica revoltado, e a coisa acontece, e o pai trata com o filho mais velho depois. Mas o que me chama a atenção aqui, só para você entender, lá no finalzinho, olha o que está escrito no versículo de número 31 e 32. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o texto acaba assim. Nós não temos aqui nenhuma narrativa a mais sobre o filho pródigo, nós vamos falar sobre isso num outro momento. Por que que acaba bruto assim e por que que a gente tem esse texto como uma das parábolas, segundo o próprio, uma das mais conhecidas, talvez nas 3 mais conhecidas, sendo a parábola do bom samaritano, uma das mais conhecidas também, e essa parábola do filho pródigo, não só as cenas que nós colocamos, mas muitas outras que de repente você lendo, você consegue enxergar algumas coisas muito pessoais, muito próprias de Deus falando com você.
Jesus gostava muito de falar por parábolas por causa desse elemento maravilhoso que ela tem de repente dizer algo para mim e a mesma coisa não ser tão clara para você. Como que o inverso também é verdadeiro, dizer algo maravilhoso para você que te salta aos olhos e fala, nossa, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido, nunca tinha visto desse jeito. E essa noite eu quero trazer uma cena que está aqui também, que me salta aos olhos sobre o processo, a parábola, todo esse elemento do filho pródigo aqui com a gente. E a cena que eu queria que você guardasse é essa: cuidado com as suas amizades. Então, onde se tirou essa cena, pastor? Vou mostrar para você aqui. Antes da gente olhar para o texto e ver sobre as amizades aqui no texto, eu quero trazer para o dia a dia para você entender qual que é o poder da amizade. Você tem amigos, sim ou não? Raramente tem gente que não tem amigo, para não dizer que eu tenho poucos amigos, mas você tem. Eu tenho muitos amigos, você tem. Mas raramente você vai encontrar alguém, para não dizer que não vai encontrar, pessoas que não têm amigos. Todos nós temos alguns amigos. Talvez amigos do peito, talvez amigos de passear, talvez amigos de conversar, talvez amigos de internet, talvez amigos da escola, amigos do trabalho, amigos, colegas, e assim a gente vai se difundindo entre um e outro, mas nós temos essas pessoas que nós as consideramos. A grande questão é que parece que a gente perdeu, e hoje eu quero que você entenda claramente uma máxima essa, o poder que as amizades têm sobre a minha e sobre a tua vida. O poder que as amizades têm sobre nós. Essa expressão do poder da amizade, ela não só tem um poder, como ela também tem uma ação influenciadora sobre mim e sobre você, as amizades. Quer seja você jovem, adolescente, criança, adulto, velho, qualquer que seja, as tuas amizades, de alguma forma elas vão promover algo em você. Alguma coisa vai mexer em você. E eu quero diluir nessas duas características, tanto a amizade nessa consideração inicial, quanto a influência. Primeira amizade, livro de Provérbios, capítulo 18, coloca para a gente, Caio. Provérbios capítulo 18, versículo 1, é um texto que você precisa grifar na sua Bíblia. Esse texto vai dizer que quem vive isolado é egoísta. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo, é egoísta, e rejeita todo o bom senso ou rejeita a sabedoria. Ou seja, ficar sozinho e falar, não, melhor só do que mal acompanhado, mais ou menos. Tem alguns ditados que eles não são tão verdadeiros, depende do teu ponto de vista. E nesse caso, nós e você, nós não fomos feitos para sermos ilhas, nós somos feitos para ter alguém com a gente. Tanto que você não nasceu igual um bicho. Alguém teve que te arrancar do lugar onde você estava no ventre, concorda? Bicho joga, sai, às vezes tem que fazer cirurgia, etc. Mas normalmente, você já viu o cachorrinho, já nasceu tudo ali, expeliu. Criança não necessariamente desse jeito. Mas alguém tem que arrancar, alguém tem que tirar, alguém tem que cortar. Desde que quando você nasceu, desde que você nasceu, você precisa de alguém. Talvez esse alguém possa ser o seu amigo. E o grande detalhe dessa questão da nossa amizade, segundo Provérbios capítulo 18, versículo 1, é que é inerente à nossa vida viver a partir de amizades. É inerente à nossa vida ter vários amigos por tempos diferentes, por momentos diferentes, por eras diferentes. Conversava com alguns irmãos daqui da nossa igreja, e algumas pessoas vieram visitar a gente esses dias, e ao visitar, falaram, nossa, encontrei um velho amigo, né, presbítero Naô? Um velho amigo. É amigo de longa data, amigo que era de infância, amigo que a gente não mais se dava, não conversava, e mesmo estando na própria cidade, talvez, a gente não estava perto. Por isso que amigos, eles vão vivendo, eles vão passando, os tempos vão acontecendo, e os amigos vão surgindo ou vão indo embora. Contudo, nesse tempo presente agora, a gente está vivendo o fenômeno das redes sociais, certo? Talvez você tenha, ou Facebook, ou Instagram. Eu não tenho nenhum, pastor. Está perdendo nada também não, fique em paz, fique do jeito que você está. Você está bem assim, fique assim. Mas todos nós temos, e eu tenho as minhas redes sociais, o meu Facebook, tenho o meu Instagram para conversar, tem Twitter, aí tem várias outras redes sociais, mas ficando nessa do Instagram e do Facebook, você ali percebe que você tem muitos amigos. Quantos amigos você tem no Facebook? Quantos você conhece? Quantos são amigos seus de verdade? Eu não sou muito fã, talvez por isso que eu não respondo muito. Mas algumas pessoas às vezes mandam, nada contra você fazer isso, fique em paz. Mas algumas pessoas mandam
Coisas muito, por isso que eu gosto muito de mandar áudio no WhatsApp. Você sabe disso, né? Manda áudio, manda áudio, manda áudio. Não tem problema, manda áudio. Porque eu quero que você ouça a expressão da minha voz e não leia pelo teu tempo. Porque talvez você está muito chateado aquele dia e eu mando: oi querido, tudo bem? Você pode ler: oi querida, tudo bem? Nosso pastor está bravo comigo. Agora se você me ouvir: e aí, tudo bem? O pastor não está bravo comigo. Tudo pelo áudio, a frase é a mesma. Por que eu estou dizendo isso? Porque na rede social nós estamos cheios de um monte de gente, e isso parece que dá a ideia de que nós estamos cheios de amigos. Isso é bom por um lado, mas por outro lado é ruim. Pastor, mas eu não me relaciono com ela, se eu fizer um crivo ali, acho que poucos vão ficar, não vai rolar muito essa amizade, não tem muita gente. Isso é legal você pensar assim. Contudo, por outro lado, se você as tem nas suas redes sociais, alguma coisa elas agem sobre você e elas influenciam você. E aí que entra o segundo ponto sobre a influência. Talvez essa palavra é uma das mais faladas no tempo presente. O influencer, né, Beth? Influencer, né? Aqueles que de alguma forma querem influenciar, fluir, tirar de dentro ou de alguma coisa influir em você e fazer com que você, olhando para ela, falar: me influencia, estou dentro, vou fazer o que você falou. Tem até um influencer digital, que eles chamam por aí, e segundo alguns pesquisadores, foi mapeado no Brasil mais de 1 milhão de influencers digitais. Pessoas que de alguma forma têm muitos amigos, pessoas que as seguem, e por seguirem essas pessoas, o que elas falam, o que elas ditam, o que elas fazem, de alguma forma você fica sabendo, pelo algoritmo. Já perceberam isso? Vai para você vê no story, você vê no feed, você vê nos lugares, aí daqui a pouco você vê e seus amigos estão ali, você vai, tanto que muitos de nós, se não tomar cuidado, perde 1, 2 horas ali no Instagram e passando story, passando. Não é verdade? Aconteceu já com você? Facebook vai subir, né? Instagram é assim, né? Entendeu? E Facebook é assim, né? Então, vai passando no Instagram, vai passando no Facebook, vai passando no Instagram, daqui a pouco faz assim, passa assim, aí se confunde tudo e passa tudo. Já viu aquele relatório no celular que tem? Quantas horas você passa em redes sociais? Já tentou dar uma olhada no seu? Ou está com vergonha? As pessoas influenciam a gente a partir desse elemento. O livro de Provérbios, se você puder abrir capítulo 13, versículo 20, vai dizer também sobre a influência. E essa influência, tanto a amizade, viver com alguém, quanto a influência, ela é inerente a relacionamentos. E quando eu falo da influência, eu estou dizendo para você no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, exatamente essa expressão: quem anda com sábios se torna sábio. E quem anda com os tolos, além de se tornar tolo, vai sofrer consequência que um tolo sofre por ser tolo. O que ele está querendo dizer, o próprio sábio aqui, Salomão, no livro de Provérbios, é que toda ação de relacionamento, nas nossas amizades ou não, elas têm uma ação de influência sobre mim e sobre você. Então é muito forte, é muito empoderado, usar mais uma palavra da mídia digital, é muito forte a ação das pessoas que nós seguimos, a ação das pessoas que nós conversamos, a ação das pessoas que nós nos relacionamos. Tanto é forte que, segundo um coach, um rapaz de TO, eu não lembro quais são as outras formações dele, se é psicoterapeuta, ele vai dizer, Jill Hall, que somos a medida, ou a média, somos o resultado das 5 pessoas com qual mais passamos tempo. Somos o resultado, ou somos a medida, ou a nossa média de ser faz parte daquilo que nós vivemos entre 5 pessoas. Talvez essas 5 pessoas tenham a ver o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, o teu professor, ou o teu patrão, ou alguém assim onde você vive bastante com eles. E tem gente que vive mais com o patrão do que com o marido, porque passa mais tempo lá no trabalho, e às vezes chega em casa, já está dormindo, então não tem tanta relação, e volta para lá e para cá. Então, as influências que essas pessoas fazem sobre nós é muito forte. E a gente não se dá conta disso. Não só não se dá conta, só para vocês terem uma ideia, como é que está o nível de influências na digital no Brasil. A pessoa mais influente no Brasil, segundo os dados da digital, né, desses elementos, é o Neymar, com 154 milhões de seguidores.
Pergunto para você, o que Neymar pode acrescentar à sua vida? Nada contra Neymar, mas só estou colocando algumas conjecturas para você pensar. Segundo, aí desce 100 milhões, que é com 56 milhões, 56,4 milhões de pessoas seguem o segundo digital desse julho de 2021, é o Ronaldinho Gaúcho. Não saio sem vê-lo. Todas as lives estou dentro. O terceiro, pasme, com 54,8 milhões, Anitta. Olha aí, vai anotando aí. O quarto, só para você guardar, o Whindersson Nunes. Olha. E talvez o quinto aqui seria o mais simples aqui, que não está no Brasil, que é o jogador Marcelo do Real Madrid. Está no Real ainda falando isso? Tá? Sim, tá. Beleza. O jogador Marcelo, falei, o nosso Marcelo em quinto, com 48 milhões de seguidores no Brasil. Pergunto para você, o que esse quinteto acrescenta nas influências da nossa vida? Isso porque eu parei aqui, não fui mais para não decepcionar com o trem. Parei. Falei, Jesus, não, deixa para lá, esse negócio não vai dar certo. Quando eu me espantei com uma outra situação, olha só que pesado. Você que tem Facebook, em 2012, a Facebook inclusive responde por processo sobre isso, pelo menos os jornais dizem sobre isso. Em 2012, durante uma semana, o Facebook ajustou o algoritmo. Sabe o que é o algoritmo? Beleza? Depois procura lá no Google, senão mais eu tenho que ficar te explicando tudo. Mas ajustou o algoritmo de mais ou menos 700 mil pessoas, os seus clientes, ou aqueles que têm acesso ao Facebook, que tem um usuário ali, uma usuário e senha, e ele trabalhou um pouco no feed, nos stories, aquele processo todo que eles ficam vendo toda hora, com algumas notícias para desenvolver o processo e perceber como as pessoas reagem. Por exemplo, eles fizeram algumas ações, e por isso que é colocado, e a ideia não era ruim. A ideia deles era uma ideia de colocar algumas coisas tristes e ver quais eram as reações das pessoas, desses 700 mil usuários. E as pessoas ficavam mal-humoradas e tristes. Eles faziam algumas coisas, soltavam ali, por algoritmo, induzindo a gente com algumas coisas boas, as pessoas ficavam melhores no seu dia. Ou seja, o que eles quiseram, ou se assim queriam, não sei se queriam ou não, enfim, mas o que eles fizeram ali foi um ato de manipulação a despeito das tuas emoções. Eles fazem você sugestivamente fazer o que eles querem que você faça. Algoritmo chama isso. Já fez uma pesquisa na internet, procurando uma passagem? Daqui a pouco qualquer site que você abre está lá, azul, está lá passagem, tudo passagem. Falei, mas não, gente, o que é isso? Por quê? Porque ele viu que você gosta daquilo, tem interesse por aquilo, e todo o algoritmo do processo da internet, os números, enfim, toda essa coisa, vem com uma avalanche para você. Ou com indução, que é o que é Facebook, por isso que o processo ali está grande sobre isso. Eles induziram a gente a ficar triste no dia. Então não são só os amigos físicos que fazem influência sobre nós. Hoje nós precisamos entender uma realidade de que os amigos virtuais, ou seja, as redes sociais, de alguma forma estão influenciando a gente a ser quem nós estamos nos tornando. Se é para o bem ou para o mal, é uma questão que você vai ter que decidir. Ou que talvez as suas influências, ou os seus amigos no seu Instagram, no seu Facebook, esses amigos é que estão ditando quem você é. São esses irmãos, até porque, se você disser para mim, pastor, como esses dias atrás eu estava fazendo uma pesquisa, e um amigo meu mandou um texto muito legal, que se você, e eu vou tentar trazer esse texto para você entender. Ele dizia no texto ali o seguinte: se você, Marcelo, me permite usar essa expressão, essa observação, exemplo com você, tá? Nada com você, mas, né, só para a gente ficar aqui. Imagina se o Marcelo, irmãos, tivesse um problema com bebida, e todo dia de manhã ele tomasse um litro de uísque, todo dia de manhã antes de trabalhar. Você diria que ele é o quê? Seja bem honesto. No mínimo tem dificuldade com bebida, concorda? Porque acordar cedo e fazer isso, faz sentido? Tem dificuldade. Primeira coisa que você faz no dia, alguma coisa está ruim.
Agora, por que a gente não tem essa mesma avaliação, que se você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e ficar fazendo assim, assim? Ah, mas não faz mal. Você acha que não? Você acha que essas influências não fazem mal para a gente? Você acha que de alguma forma eles não estão ali, ó, tipo matando rã, colocando devagarzinho algumas questões e te induzindo e te conduzindo? Gosto muito do History, o canal, né, na televisão, que ela vai mostrar alguns programas, e um é o programa chama-se Sugestivo, que eles vão fazendo com que as pessoas escolham um número no final do dia, elas vão fazendo sugestões, sem ela perceber. Aí quando ela fala o número, ela fala, vai falar 6, e o 6 fala, porque ela vai trabalhando com o cérebro da gente. E você acha que a gente é mais inteligente que esses caras que estão mexendo com esses trem lá. Você acha que nada daquilo ali é tudo de boa. O que eu quero que você entenda, e aqui eu volto para o texto, é que tantas amizades físicas elas influenciam a gente, como hoje esse novo fenômeno que é as influências digitais também tem sobre mim e sobre você. Se eu pegar o teu celular ou talvez a tua rede social e fizer uma autoavaliação, ou você mesmo, falar, pastor, vamos lá conversar, vamos ver, o que eu encontraria ali? Como é que ficaria esse negócio? Já atrás alguém pegou, eu gosto de academia, meu querido Tiago sabe disso, eu gosto de academia, estar junto e pegou, nossa pastor, só tem homem de sunga aqui? Tem uns hominhos fortinhos, né, Tiago? Fica vendo homem de sunga, não, fisiculturismo, fique-zique, né, essas coisas assim, né, Tiago? De ver treino, ver não sei o que, a gente estava até viajando, coloquei as músicas lá de treino, não lembra? E música de treino, o que eu gosto, tá ali, beleza, tem pastor, tem um monte de coisa, tem gente, tudo lá, tem a minha esposa, Angélica, psicóloga profissional, né, tá ali, né, fazendo propaganda, é isso, né, manjo? Né? Tá lá, eu sigo ela, hashtag Instagram, tá isso, né? Psicóloga. Tem minha esposa, tem meu sogro, tem todo mundo, tá tudo lá. E se a gente fizesse isso juntos, eu e você? Eu sou o pior das pessoas para você fazer isso, porque eu não vou fazer nada, não vou entender nada. Mas Deus sabe que você está ali, ó. E quem está ali, quem tem influência sobre a gente. E aí vem esse texto, e pastor, onde está isso? Eu quero mostrar para você entender. Nos dois filhos, nós temos influências de terceiro. Nos dois filhos, eles sofrem influências. O mais novo, olhando para o texto, o mais novo, a partir do versículo 13 até o 15, ele saiu de casa, e me entenda, você que é pai, você que é mãe, você que saiu de casa com uma idade menor, por causa do menino aqui, eu me identifico, porque eu saí com 16 anos de casa, para morar em Cuiabá, e esse menino sai de casa, vai para uma terra que ele não conhecia, não tinha ninguém, o que ele tinha que fazer naquele lugar? Amigos. E eu pergunto para você, um cara que sai com dinheiro, para um lugar longe, ele acha amigo? Sim ou não? Um monte de amigo que chega perto, né? Chega com um Fusca numa festa, ninguém vai pedir carona para ir embora. Mas chega com Camaro numa festa, né, Beth? A Paraty, né, Beth? Você acha que, né? Como é que é, Beth? Mas, nossa, eu vou pegar carona. Imagina eu saindo com o pastor de Audi vermelha na festa, né? Nossa, não. Audi velha, irmão. Nada a ver, Audi velha. Não, mas, imagina, ter dinheiro. E esse homem, esse jovem, esse menino ou mais moço, ele além de desprezar a sua família, sair porque ele não entendia que aquilo ali era força de influência sobre ele, ele sai, vai para um lugar desconhecido, e ali tem um monte de amigos, e segundo o texto, gastar dissolutamente, não tem a ver com fazer sozinho, ninguém gasta dissolutamente jogando dinheiro para cima. Tanto que a informação chegou até com o outro irmão mais velho, que a narrativa do irmão mais velho para o pai é dizendo, o teu filho mais novo gastou todo o dinheiro que a gente tinha com quem? Com meretriz. Isso você não faz sozinho normalmente, você vai com uma galera, um bando, um monte de gente, vamos fazer bagunça, vamos para boate, vamos para, permita o termo, vamos para a zona, qualquer lugar, vamos lá, é isso que o filho mais velho estava dizendo para o pai, a respeito do filho mais novo, é pesado a transição um com o outro ali. Então nesse tempo aqui, esse jovem que abriu mão da influência da sua família, para viver a influência de qualquer pessoa que se aproximasse dele, sofreu influência da amizade. Tanto que sofreu, segundo o próprio texto, que quando ele não tinha mais dinheiro, o que ele fez? Foi procurar emprego. Os amigos dele falaram, não, agora a gente faz a sua, fica em paz. Faz nada. Acabou o dinheiro, acabou a amizade. Acabou dinheiro, acabou a galera trazendo.
E o segundo fato aqui, além do jovem mais moço, do filho mais moço, do 13 ao 15 aqui, fala sobre essa postura que os amigos sumiram, o dinheiro acabou, o que era bom agora já não tem mais. O filho mais velho também sofre uma influência. Se você observar o versículo 26, se você olhar ali a partir comigo, chamou um dos seus criados e perguntou-lhe, o que é que aconteceu? E olha a influência que um criado, que um amigo, que alguém físico tem sobre o filho mais velho. Olha a postura que ele tem. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que foi aquilo? E olha o que o criado disse. Talvez esse criado não gostava do patrão mais moço. Talvez esse criado nem curtiu o que ele fez. Ficou ali meio, como a gente usa na gíria, pegou ar. E olha a expressão do filho mais velho ouvindo. Ou olha a expressão do servo falando para o filho mais velho. Olha o que ele disse. Veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Se fosse um cara mais gente boa, que sabia que o negócio estava esquentando, talvez diria assim na minha leitura. Então, rapaz, você lembra o seu filho, cara? Então, estava malzão pra caramba lá, sofrendo. Nossa, estava feio o negócio lá para ele. Mas de alguma forma ele voltou, cara, conseguiu aparecer aí, cara, e ele está bem. Você acha que foi assim que ele falou? O teu irmão, lembra aquele que a gente já tinha conversado faz tempo? Que sacaneou com você? Sabe aquele irmãozinho xarope que você tem mais novo? Mimado. A mãe fica tratando do jeito que quer. Aí, ó. Daí, ó. Já estava escrito nas estrelas. Voltou. Teu pai pegou o melhor cordeiro cevado. Mas, ó, fica entre nós. A festa é disso, mas, ó, esse detalhe, só eu e você que sabemos. Matou ali um. Lembra aquele que a gente estava conversando, que a gente podia fazer uma festinha para nós? Então, aquele. Pegou para fazer para o filho forgado que você tem. O irmão forgado que você tem. Não parece ser mais ou menos assim a influência dos amigos? Quando você precisa de alguma coisa, aparecem uns endemoniados desses perto de nós. Uns amigos, alguns chamam de amigo da onça, eu chamo amigo endemoniado. Você chama como você quiser. Mas surge para de repente judiar da gente, influenciar a gente, mexer com a gente e jogar, segundo a expressão que eu uso desse texto, jogar faísca em lenha seca e dar aquele negócio. Eu quero ver agora, vamos ver, aquele irmão vai chegar mais velho e vai lá arrebentar um mais novo. Ele estava precisando de uma surra mesmo. Era alguém, se não fosse ele eu também já dava. Não é assim? Amizades, influências, amigos, pessoas. E aí então, eu queria que você entendesse e fizesse uma autoavaliação de algumas coisas práticas que eu vou soltar para você agora aqui sobre textos bíblicos e você tentar entender. Como é que a gente livra sobre isso então, pastor? Eu quero te convidar para uma reflexão sobre as tuas amizades. As pessoas que estão perto de você. Essa frase que eu concordo em partes, mas a discordo em outra parte, ela diz que nós somos a influência, ou seja, 5 pessoas mais próximas da gente, de alguma forma vai mexer com a gente. Somos a média disso. Concordo e discordo, porque Jesus esteve com pecadores e nunca pecou. Jesus esteve com leprosos e nunca se tornou. Jesus esteve até com aquele que traiu e aquele que até o negou, mas ele nunca assim o fez. Então me parece que essa expectativa de que a gente vai ser influenciado tem a ver com uma ação passiva da parte do indivíduo, de uma reação ativa ao nosso entorno. Contudo, também em Cristo dá para sermos nós os indivíduos que influenciam os outros e não se permitam ser influenciados. É como uma comida gostosa que a gente faz. Se você coloca um pimentão, tudo que você põe pimentão, fica um gosto de pimentão. Porque o pimentão tem isso dele, ele é pimentãozão, e chega assim, pá, cheguei. Agora, diferente do chuchu, tudo que você bota chuchu, o chuchu fica com gosto de tudo que você colocou lá. É assim ou não? Então dá para você se auto-identificar, ou você vira um chuchuzinho, ou um pimentão. Nesse caso aqui dessa frase, Jesus desejava, queria e com intencionalidade falou, você é pimentão, e eu vou influenciar tudo que tocar em mim, você vai ficar curado, e não eu vou ficar leproso. Há uma possibilidade. Mas para isso eu e você precisamos entender a influência que as amizades fazem na gente. Primeiro texto para você guardar, e a primeira ação aqui que eu quero que você guarde é essa. As amizades influenciam a mim e a você, querendo ou não você. Eu não quero amizade influencia. Não adianta.
Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, se você puder me colocar aí, me ajudar. O texto é muito claro, inclusive Paulo está aqui citando um poeta grego, Menandro, esse poeta é o nome dele, e esse poeta grego, Paulo vai dizer, não se deixe enganar. Não se deixe enganar, o texto mais original está dizendo assim, não se deixe enganar, ou seja, não fique equivocado, vírgula, aí 2 pontos, e entra, as más companhias corrompem os bons costumes. O que o texto está querendo dizer bem claro para nós, é que a ação influenciadora das pessoas que estão com você, vão de alguma forma fazer algo em você. Talvez só te deixar pensar, talvez não vão te conduzir para lugares A e B, mas de alguma forma, as más companhias vão corromper aquilo que você acredita. Inclusive bíblico. Inclusive conceitos bíblicos que você tinha ou tem, eles vão mexer com você, você fala, será? Agora eu estou repensando, eu não sei se era isso que eu pensava e era. Estão te ajudando. Amigos. Olha o segundo texto, Provérbios capítulo 13, versículo 20, anote aí, entra comigo ali. O que o Salomão vai dizer mais uma vez, quem anda com os sábios, como nós já colocamos, se tornará sábio, mas quem anda com o tolo, vai sofrer consequências do tolo, ou seja, todo relacionamento influencia a gente de alguma forma. Se você andar com mais gente boa que você vai começar a ficar gente boa. Se você anda com gente mais xarope que você vai ficar mais chato que você é. Se você anda com gente, vou traduzir para a prática, que fica murmurando, daqui a pouco você está murmurando igualzinho. Se você anda com gente que é feliz, alegre e olha para a vida de uma forma diferente, daqui a pouco você vai estar olhando e falando, nossa, não é que é possível. De alguma forma elas vão influenciar. Segundo o texto, Gálatas capítulo 5, e aqui eu quero que você guarde um pouquinho mais. Coloca para mim Gálatas capítulo 5, versículo 7, Caio, por favor. Gálatas 5, versículo 7 em diante. Vocês estavam indo bem na corrida de vocês. Quem os impediu de seguir a verdade? Paulo estava falando aos Gálatas aqui no capítulo 5, versículo 7, dizendo muito claro, vocês estavam fazendo a coisa boa, a igreja estava bem, o que aconteceu? Que vocês se desviaram do evangelho. Versículo 8, por favor, Caio. Olha o que diz o 8, certamente não foi Deus quem os levou a ter esse tipo de pensamento, ou a pensar assim nessa versão, pois Ele os chamou para serem livres. Quem está fazendo vocês viverem assim? E aí o versículo 9, por favor, Caio, coloca para a gente. Um pouco de fermento, é a expressão que Jesus usa muito. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Numa outra tradução, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que Jesus está dizendo é, igreja, o que aconteceu com vocês? Vocês deixaram uma coisinha pequena, fermento, entrar e ela fez o que fez e acabou com aquilo que vocês tinham, daquilo tudo que nós construímos. Eu disse para uma vez uma pessoa sobre isso, falei, meu querido, quem fez isso com você? Você não tinha esse tipo de mentalidade, de pensamento. O que aconteceu com você, indivíduo? Ou infeliz, não é assim que fala, né? Aconteceu com você, infeliz. E a gente não percebe que as coisas estão moldando e mudando e mexendo com a gente. Por isso a pergunta sobre a influência, você tem percebido quão a influência das amizades, das redes digitais estão sobre você? Talvez não tanto sobre você, que talvez se considere um pouco mais maduro, mas sobre os teus filhos. Já analisou as redes sociais dos seus filhos? Já viu que essa galera segue? Já viu que eles ouvem? Já viu como é que está isso aí? Já percebeu que isso, mas é digital. É aí que é mais do que o físico, a influência sobre nós. O segundo problema que eu vejo aqui também nessa cena, não é só a influência que causa as amizades, mas é a amizade no tempo presente, são instrumentalidade de Satanás para armar ciladas sobre mim e sobre você. Talvez aqui seria a frase, as más amizades são ciladas de Satanás. Hoje Deus tem feito maravilhas no meio do povo, colocado amigos nas redes sociais, tem sido uma bênção para todos nós, para quem quiser, como você quiser, mas o grande problema é que a gente não se percebe ou não toma nota de que, infelizmente, o astuto Satanás, ele pode usar inclusive as suas amizades para acabar com você. Você já ouviu alguma mãe, algum pai respondendo, o que aconteceu com seu filho? As amizades. Por que ele se comportou, o que ele fez, o que aconteceu com ele? As amizades. Porque às vezes Satanás se utiliza desses recursos, dessa fragilidade emocional que muitos de nós estamos vivendo, dessa
ação traumática, dessa ausência de carinho, dessa carência de um afeto, de um cuidado, e aí chegam esses, me permito usar de novo, endemoniado, se aproxima de nós, nos dá o que deveríamos comprar na primeira vista, está entendendo o que eu estou falando? E aí depois vai te influenciando, mexendo, daqui a pouco você está ali dentro e não consegue mais sair. Como aconteceu isso? Pelas amizades. Por isso que Satanás usa as amizades e você não pode deixar de pensar assim. Porque nesse mundo, segundo a própria palavra de Deus, Jesus dizendo que Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem a intenção de fazer com que você sofra. Ele vem com a intenção de desconfigurar o seu papel de filho e o papel de Deus de pai. Essa é a intenção de Satanás. Quebrar todos os paradigmas, os processos, tudo que ele puder fazer para arrebentar e falar com que você olhe para o pai. Ele não quer nem que você o adore. Satanás nunca vai fazer, eu quero que você me adore. Isso é coisa de filme. Satanás quer que você deixe de adorar a Deus. É só isso que ele quer fazer. Ele quer que você tenha uma visão distorcida de quem é o Pai. Pastor, como assim? Lê Gênesis capítulo 3. A informação que Satanás, na boca da serpente, fala com a Eva, toda distorcida a despeito do que Deus diz para Adão. Distorce. Mas eu não sou adorador de Satanás. Ele nunca quis isso. A única vez que ele quis isso foi para combater Jesus quando ele disse: se prostrares, me adorares. O resto, ele não está preocupado, ele não quer, ele já tem adorador. Tem um monte com ele. A Bíblia diz que vários desceram com ele. Ele precisa desconfigurar aquilo que você tem. E ele usa das amizades. Por isso que desde o Êxodo, Gênesis, Êxodo, até o final nós temos várias menções de textos bíblicos dizendo para nós: não se associe, tome cuidado, fique atento, não vá fazer isso porque elas vão de alguma forma te influenciar e é cilada. Como diz numa canção, chuta que é laço. Sai dessa, porque é cilada e você não está percebendo. Como por exemplo, livro de Êxodo, coloca para mim, Caio, por favor, Êxodo 23, 33, o texto vai dizer bem claro para a gente, olha como diz esses versículos que eu vou colocar: esses povos não devem habitar nem sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem os deuses deles, cairão nas armadilhas da idolatria ou de Satanás no original. Ou está dizendo assim, gente, quando esse povo vier, está falando da transição de Canaã, quando vier, não se iludam, não se associem a esses, porque esses que estão fazendo assim são laços de Satanás contra a gente. Êxodo capítulo 34, versículo 12, mais um para a mente, Caio. Êxodo 34, versículo 12, olha o que diz: tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra com a qual você está indo. Ou, não só assinar tratado, mas fazer laços, na outra tradução. Se fizer, você seguirá pelos maus caminhos, os caminhos deles, e cairá numa armadilha. Olha o que Deus estava dizendo para o povo e diz para mim e para você hoje. Se já não é o suficiente, Salmo capítulo 106, coloca para a gente Salmo 106, Caio, versículo 34 e o versículo 43. Salmo 106, versículo 34. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Vai descendo, Caio, 34 em diante. Olha o que diz: em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram os seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Pode continuar o texto. Chegaram a sacrificar a demônios, os seus filhos e as suas filhas. Derramaram sangue inocente e sangue de filhos e filhas ao oferecer sacrifício aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue. Assim mesmo contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações, e foram dominadas por aqueles que os odiavam. Satanás fez tudo certinho ali. Armou cilada, ajustou, e a galera cedeu pelas amizades, e aconteceu o que aconteceu. Por isso, por último, eu quero desafiar você a entender no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, Caio, por favor. 2 Pedro, capítulo de número 2.
As más amizades, além de serem ciladas para a nossa vida, ciladas de Satanás contra nós, laços no inimigo, confiar nos amigos ou algo assim vai trazer transtorno e confronto para nós. 2 Pedro capítulo de número 2, exatamente o versículo 4, Caio, por favor, olha o que diz esse texto, querido. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, e os lançou ao inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Pode passar. Vai para o 7 agora, Caio, por favor. Em contrapartida, volta para o 5 mesmo, vamos ler para a gente entender o contexto de Ló. Não poupou o mundo antigo, nem protegeu Noé, que proclamava justiça, e 7 pessoas da sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Versículo 6. Mais tarde condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e transformou em montes de cinzas, como exemplo que acontecerá com os perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. E por último, versículo 8, Caio. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Por isso, querido, infelizmente, vai haver uma punição e um resultado a despeito das amizades que eu e você vivemos. Eu ouço de algumas pessoas, inclusive pessoas de cadeia, que dizem assim: eu estou aqui porque eu estava no lugar errado com amizades. Te levaram a isso. E você já percebeu que talvez o inimigo tenha usado essas estruturas para de repente fazer com que eu e você percamos aquilo que Deus tem para a gente? E aí, Satanás com essas ciladas tem pego nós? Olha o que diz Esdras, capítulo de número 9, versículo 14, mais alguns textos para você guardar. Esdras, capítulo 9, versículo 14, por favor, Caio. Antes de Neemias. Achou? Esdras, capítulo 4. Capítulo 9, perdão, versículo 14. Esdras 9, isso, 14. E no entanto, quebramos teus mandamentos outra vez, e nos casamos com pessoas que praticam essas coisas detestáveis. Acaso a tua ira não virá suficiente para nos destruir, a ponto de não sobreviver nem mesmo este pequeno remanescente? São textos bem fortes, sim, são textos bem fortes. Mas é para você entender a preocupação que do céu há sobre a sua amizade e a minha amizade. Para você entender que Satanás não está brincando de sabotar a tua vida. Ele não está brincando de querer dar um jeito e arrebentar você. Ele está levando muito a sério isso. É a gente que às vezes não leva a sério e deixa essas brechas, esses detalhes, e a gente vai se consumindo ou se permitindo ser consumido por essas amizades. E quando a gente menos percebe, estamos sofrendo consequência disso. Por isso eu quero te deixar algumas convicções, e aqui eu quero colocar algumas características para a gente fechar. Salmo de número 101, Caio, por favor. O Salmo de número 101, ele vai me ajudar e te ajudar. O que eu tenho que fazer então, pastor? Versículo 4, Caio, por favor. Salmo 101, versículo 4. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Que postura você tem diante disso? Rejeitarei. Versículo 7, por favor, Caio. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem mentirosos permaneçam na minha presença. Você tem que ter essa postura. A gente tem que dizer para quem vem falar mentiras para nós, para mim isso vai parar aqui, não vou. Como algumas pessoas dizem para mim: pastor, eu queria dizer uma coisa sobre alguém, mas eu não posso dizer, não fala que fui eu. Eu falo: então nem me fale, porque eu vou te dizer, eu vou dizer para a pessoa, eu vou dizer que foi você. Ah não, mas não é, e não é fofoca, pastor, é pedido de oração. O endemoniado está de brincadeira, né? Não permitirei que enganadores habitem a minha casa. Tem gente na tua casa acabando com os teus filhos, influenciando os teus filhos, e você está ali. Deixa ficar, deixa ficar. Aí lá na frente você vai chegar: pastor, me ajuda. Eu vou te ajudar, é óbvio. Mas talvez eu vou ter que dizer para você: você lembra aquele dia que a gente estava conversando
E o texto era para você tomar nota e ser firme. E você falou, não tem nada a ver. Lembra disso? Vou ter que dizer isso para você. Para que você olhe e perceba, opa, tem sim. O segundo texto, 2 Coríntios capítulo 6. Por favor, Caio, 2 Coríntios capítulo 6. Como cooperadores, versículo de número 14, Caio, desculpa. 2 Coríntios 6, 14. Não se põe em julgo desigual com os descrentes. Como pode haver justiça ser parceira da maldade? Como pode luz conviver com as trevas? Há julgo desigual para casamento. Você acha que é só isso? Continua para mim, Caio, por favor. O versículo 14, agora o 17 para mim. Ou talvez o 15, pode deixar o 15. Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém pode crer que pode se ligar a quem não crê? 16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos templo de Deus vivo, ou seja, quem é você que você adora? Como ele próprio diz, habitarei e andarei no meio deles, e serei eu, Deus deles, e eles serão o meu povo. E aí finaliza no 17, olha só. Portanto, afastem-se, separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Talvez está na hora de você começar a olhar para suas amizades. Pastor, mas eles vão me chamar de chato. Não, vão chamar você de inteligente. Porque inteligente é aquele que se afasta de gente tóxica. Ah, mas não tem a ver com a religião, não. Tem a ver com serenidade relacional. Tu me faz mal. Tu é um amigo que me faz mal, então eu preciso ficar longe de você. Tu está fazendo mal para meu trabalho, está fazendo mal para mim como funcionário, está fazendo mal para mim como aluno, está fazendo mal para mim, então eu vou me afastar. É essa postura que o texto está dizendo. É isso que talvez aqui o pai queria dar essa fala, essa instrução para os filhos. Filho, não faz isso que isso não vai dar certo. Filho, não fica com esses criados, eles só são malfeitores, são mentirosos, não faz. Ou seja, a gente precisa alertar não somente a nós, mas aqueles que estão sobre nossa tutela, sobre a influência da amizade e das pessoas que estão perto da gente, inclusive redes sociais. Se você não fizer, alguém vai fazer isso com eles e vai dominar tudo. Por isso, característica que você deve se afastar. Primeiro, gente violenta. Só vou deixar rápido o texto, nem vou ler. Provérbios 22, 24 a 25 vai dizer sobre isso. Gente violenta, vaza, sai de perto, que gente violenta dá trabalho. Uma hora você vai levar um tiro na cabeça, não sabe por quê. Segunda característica que você deve se afastar. Gente rebelde. Provérbios 24, 21. Sabe aquele rebeldão sem causa? Aí tem que apavorar. Vaza que vai dar problema. Terceiro, gente falsa. Provérbios 27, 5 e 6. Gente falsa. Não fica perto. Porque se fala mal de alguém para você, fala de você para alguém. Ele fala. Gente difamadora, que distorce, que muda as situações, as coisas, histórias, só para talvez mexer alguma coisa com você ou com alguém que está perto de você. Provérbios 16, 28. E por último, Provérbios capítulo 6. Coloca para mim Provérbios 6, para a gente ler esse texto. Provérbios 6, versículo 16, Caio, por favor. Olha o que diz esse texto. Provérbios 6, 16. As 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Olhos arrogantes. Olha a lista dos amigos xarope aqui. Língua mentirosa, vaza. Mãos que matam o inocente. Mão que aperta-se, não. A boca mata. A língua, já diz Paulo. Coração que trama maldade. Pés que apressam em fazer o mal. Testemunha falsa que diz mentira. E aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Fica fora. E por último, pastor, qual a característica que eu possa procurar num amigo? Primeiro, lealdade. Esse amigo que o filho não tinha com o pai porque não tinha amizade com o pai. Não se pede para o pai morrer, faltou lealdade. Fique perto de amigos leais. Provérbios 27, versículo 10, capítulo 17, versículo 17 também. Segunda característica, procure amigos que há aconselhamento mútuo. O que é isso, pastor? É que quando você me pede para falar, eu falo para você, e quando você está precisando, você fala, eu falo, a gente conversa. Não é aquele que dá a lição para você, e quando ele está ruim, fala, não fala comigo. Isso não é amigo. Isso é um xarope pronto para criticar você a hora que ele quiser.
Foge. Terceira, amigos que perdoam fácil. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Esse tipo de gente é gostoso estar perto, porque você magoa, você faz alguma coisa, ele chega lá e fala, me perdoa, rapidinho. Não fica aqui aquele negocinho. Não estou conversando com fulano. Ô, meu irmão. De duas uma, ou você não aceitou Jesus, ou você não entendeu o que Jesus está falando com você. E por último, Provérbios 27, 17. Coloca para mim, Caio, Provérbios 27, 17. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Procure amigos que vão fazer você crescer, lapidar você, vão dizer a verdade para você, mesmo que você não goste daquilo que vai dizer. É isso que é um amigo. O restante é gente boa, é colega. Mas esse tipo de amigo, você também tem que ceder para você ser amigo com ele também. Para a gente ouvir, refletir e agir, quero convidar o pessoal para a gente fazer a nossa última canção e encerrar o nosso culto. Ouvir, refletir e agir, guarde essas frases, querido e querida. Primeiro, não troque a sua família por seus amigos. Ah, pastor, mas meus pais não são meus amigos. Então vamos começar a mexer isso aí, vamos fazer eles serem os seus melhores amigos. Não fazer os pais serem amigos, depois pais. Não, não é isso. Os pais é pai, aqui em cima, pai e mãe. Amigo é aqui, não confunda, filho. Mas encontre na sua família um lugar para você abrir o coração. Onde você não precisa ir lá fora. Onde você não precisa encontrar em outros lugares. É na sua família que você precisa fazer isso. Aquele jovem foi buscar lá fora porque ele não achou em casa alguém que pudesse ouvi-lo como amigo, sem apedrejá-lo. Imagina falar para aquele irmão mais velho, então irmão, eu estou pensando nos negócios aí. Você está louco? Não é assim que o irmão mais velho faz com o mais novo? Não precisa ser assim. Segunda expressão para você ouvir, refletir e agir. Peça sabedoria a Deus para você crivar as suas amizades. Pense hoje à noite, fala, Senhor, quem que é bom eu ficar perto? Quem não é, me ajude a ter firmeza e distanciar deles. Ah, mas a Bíblia manda amar isso, continua amando, orando por ele, mas você está do lado. Senão você vai se intoxicar. Terceira verdade para você guardar, se as suas amizades, se os seus amigos estão se afastando de Deus, não são amigos, cuidado, são ciladas. Ao outro lado, que se seus amigos estão se aproximando de Deus, fique atento. Eles querem te levar para um lugar maravilhoso. Deixa eu aumentar essa palavra. Você é que tipo de amigo para eles? Você leva eles para perto de Deus ou para longe de Deus quando você está perto deles? E a última, Jesus disse isso no capítulo 15 de João. Coloca para mim o último texto. João capítulo 15, versículo 14. O desejo de Jesus é ser amigo nosso. Vocês serão os meus amigos. Coloca o 13 para mim, Caio, por favor. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Pode descer o 14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. No mesmo contexto, Jesus diz assim: eu já não quero chamar vocês de servo, como o pai não quer mais chamar você de criatura, ele quer chamar você de filho. E eu não quero chamar vocês mais de servo, quero chamar de amigos. O amigo que vale a pena ficar perto. O amigo que a gente precisa ficar juntinho, porque nessa hora ele brota como irmão. Não deixe que as amizades, não deixe que as pessoas ao seu redor te influenciem negativamente. Se for gente boa, se for amigo que vai fazer você crescer, fica perto. Se for gente que ouve Deus, ouça eles, ouve o que eles estão falando. Mas se é ninguém que ouve ninguém, dê bola não. Elas podem estar acabando com as suas emocionalidades. Elas podem estar destruindo as suas espiritualidades. E você não está percebendo. A conta vai chegar, como chegou para aquele jovem. O que eu faço então, pastor? Faz como ele. Cai em si, levanta e toma a decisão e seja firme. Levanta, olha as suas amizades, olha as influências que você tem, quer sejam digitais ou físicas, e fala, eu vou tomar mais cuidado.
e você vai ver como as coisas podem mudar. O próprio conversando com Deus é uma forma de você, em vez de ir para a rede social, vai ouvir o Pai. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Também não existe nada melhor do que ser amigos dos amigos de Deus. Ainda tem um monte de amigo. Última pergunta para você pensar. As pessoas ao teu redor, no teu trabalho, escola, qualquer lugar que você está, podem te considerar amigo de Deus?